Sejam todos muito bem-vindos, você está no canal Estrelas Eternas. Canal este que é voltado para pregar a palavra do Senhor e levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para toda a criatura. Afinal, quem brilha aqui é a palavra do Deus vivo. Hoje, o nosso devocional tem por tema Preparados para a Guerra. Você está preparado para a guerra? Mas não estou falando de uma guerra terrena, estou falando de uma guerra espiritual. Hoje nós veremos as instruções do apóstolo Paulo para que a gente venha se preparar para a guerra espiritual. O texto base desse devocional de hoje está em Efésios capítulo 6. Vamos ler a partir do 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo aqui ele nos adverte, o apóstolo Paulo nos adverte a fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Estar firmes no Senhor e na força do seu poder. Só que ele traz algumas instruções. Como é que eu vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder para que eu venha enfrentar uma guerra espiritual? Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ora, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não para de atacar os filhos de Deus, ele não para de atacar de forma alguma. O desejo dele é destruir toda a criatura do nosso Deus. Mas de que forma eu posso me revestir das armaduras? Aqui em Efésios 6, nós temos aqui as instruções. Vamos ver as instruções do apóstolo Paulo. E ele também disse, antes de falar um pouco sobre as armaduras, ele disse que a gente não tem que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades e tudo aquilo que envolve as trevas, tudo aquilo que envolve ao diabo, ao reino de Satanás, ao reino deste mundo. Então, a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso próximo. A nossa luta é espiritual. É contra Satanás e os seus demônios. Mas para que nós venhamos lutar, resistir e ficar firmes, nós precisamos estar bem armados com as armaduras do Senhor. No livro de quem escreveu Tiago, na carta, aliás, de Tiago, ele fala no capítulo 4 e no verso 7. Tiago diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Para nós estarmos revestidos das armaduras do Senhor, para que o inimigo ele venha fugir, nós temos que sujeitarmos ao Senhor. Sujeitarmos e resistir às tentações e resistir aos ataques. Como é que resistimos? O próprio apóstolo Paulo fala aqui. Cingir os lombos com a verdade. Ora, cingir os lombos se trata da parte das costas, né? Essa metáfora foi feita baseado na armadura de um soldado. Então, quando ele fala para que a gente venha cingir os nossos lombos com a verdade, se trata da verdade de Cristo. Do próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. A verdade que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos nos revestir, cingir os nossos lombos, as nossas costas, com a verdade do evangelho do Senhor Jesus. E ele fala que é para a gente vestir a couraça da justiça. A couraça é uma parte da armadura na qual ela protege o peitoral. E isso remete logo à região do nosso coração, que também em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 4 e o versículo 23, Salomão ele fala:
também acerca do nosso coração, né? Então, Provérbios capítulo 4, no verso 23, ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós nos revestimos das armaduras do Senhor. Se a gente vestir a couraça da justiça, se a gente nos proteger com a justiça do Senhor, Ele guardará os nossos sentimentos, Ele guardará o nosso coração dos dardos inflamados, dos ataques do maligno. Por isso que Salomão nos adverte a guardar o nosso coração, porque dele provém as fontes da vida. E ele também nos orienta, o apóstolo Paulo nos orienta a calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, calçar os pés com a preparação evangelho é onde você pisar a planta do seu pé. Você exalar Cristo. Você exalar o evangelho de Cristo. Você proclamar o evangelho do Senhor está calçado onde você colocar a planta dos seus pés. Você divulgar, falar do Senhor Jesus. Não se reter em falar das boas novas do Senhor. Em todo lugar que fomos, afinal fomos chamados para isso. Nós temos o ID do Senhor, para que a gente pregue o evangelho a toda a criatura. Então ele também nos orienta a usar o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados, ou seja, os ataques do maligno. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que não se esperam, diz em Hebreus 11, na carta de Paulo aos Hebreus 11. Então, com o escudo da fé para nos proteger, temos que estar firmes no Senhor, com fé no nosso Deus, ter a fé salvadora, a fé salvífica, que é crer nele, crer que ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. E também tomar o capacete da salvação. Ora, na nossa cabeça aqui existe todo o comando de todas as coisas. E se nós protegermos a nossa mente com o capacete da salvação, a salvação dada por misericórdia pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício e por intermédio da fé, aí sim, nós estaremos com as nossas mentes protegidas, estaremos salvos pelo Senhor Jesus, salvos, guardados de todo o ataque do inimigo. E também ele nos orienta a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Através dessa espada, é uma espada tão poderosa, a palavra do Senhor, ela por si só se responde, que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Esta palavra é poderosa, que nós não venhamos jamais deixar de usar esta palavra. E também, ele, logo após falar de todas as armaduras, ele nos dá uma grande orientação, que a gente esteja orando e vigiando, orando com perseverança por todos, orando uns pelos outros, sendo vigilante e orando uns pelos outros. Essa é a orientação que o apóstolo Paulo ele deixa para nós, nessa palavra tão maravilhosa. Vamos estar preparados para a guerra? Vamos tomar essas armaduras, para que a gente possa estar firme e, fazendo tudo, continuar firme no Senhor. Que o Senhor Deus, Ele te abençoe, abençoe a sua casa, que a paz do Senhor esteja sobre a sua família. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, aqui em Tua presença mais uma vez. Muito obrigada por esta oportunidade de estar compartilhando da Tua palavra. Te peço pela vida dessa pessoa que está assistindo a este vídeo. Meu Deus, que a gente venha a cada dia aprender a usar as Tuas armaduras, a meditar na Tua palavra, a absorver o que o Senhor tem para nós. A entendermos que nos revestindo das Tuas armaduras, nós podemos, Senhor, guerrear, mas guerrear em favor do reino dos céus. Nós poderemos estar preparados para a guerra. Sabemos que não deixaremos de ser atacados, mas através das Tuas armaduras, nós iremos resistir e nós iremos estar firmes. Em nome de Jesus Cristo, nos dá esse entendimento.
Nos ajuda em tudo, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda em todas as nossas guerras. Tudo que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.